Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E olha, os juros e o dólar continuam estressados e tiveram semanas de... A semana foi de alta, né? Então o dólar fechando ali perto dos 5.700, chegou a bater 5.700, depois caiu um pouquinho, mas continua ali perto, né, e com um grande risco de fazer um pivô de alta, então está bem estressado. E os juros fizeram pivô de alta, tá? Então, os dois caminhando nessa direção é muito ruim para o mercado brasileiro. Já o Ibov fez uma semana pesada e na sexta-feira deu uma recuperada, então deixou ali uma sombra no candle semanal, mas a tendência continua, principalmente do diário, né, continua para baixo, né? Então isso daí, por enquanto, consideramos apenas um repique com oportunidades de novas vendas. Vamos olhar isso daí no gráfico onde estão esses pontos, tá? O mercado internacional continua pesado, principalmente a Nasdaq, né, ou seja, as Magníficas 7, que algumas já tiveram balanço, ou a semana que vem nós concluímos aí os balanços dessas que são as mais importantes, né, e elas estão fazendo uma correção. Então a Nasdaq pesou, obviamente acaba levando o S&P 500, que o peso dessas empresas é muito grande, também levou um pouco para baixo. E tivemos uma semana de baixa, mas a rotação continua. Então, Dow Jones foi para cima e principalmente o Russell 2000 foi bem para cima, tá? Então, uma semana bem bonita e nós vamos olhar isso daí, essa correlação entre Russell 2000 e Nasdaq, tá? Tem uma análise interessante aí para mostrar para vocês. Mas nada de reversão de tendência, continua sendo uma correção. E, inclusive, tanto o Nasdaq quanto o S&P já estão em regiões ali de suporte que podem dar oportunidades de compra. O grande ponto é que essa semana é decisiva, tá? Além dos balanços das Magníficas 7, nós temos decisão de juros, né? E o Powell vai falar e todo mundo está na expectativa da indicação se ele vai bater na mesa e falar que na próxima rodada vai ter corte de juros, porque ninguém espera que tenha corte de juros agora, essa semana, né? Mas o que importa é a indicação. Se vai ter corte de juros ou se não vai ter e como é que fica isso daí. Então vai ser uma semana decisiva que pode marcar fundo para a continuidade da tendência ou então o mercado pode estressar e fazer mais uma correção. O VIX subiu bastante, mas com o gráfico semanal e o diário com cara de marcação de topo, então até o momento indica que estamos próximos do fundo, mas tudo pode acontecer essa semana, então você precisa acompanhar aqui porque vai ser bem importante, tá bom? Então, para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser saber mais sobre o método DX, tem o link na descrição do vídeo aqui embaixo. E na sexta-feira fizemos uma aula especial aí, a turma que participou, né? Para quem não é aluno, mostrando como é que é a carteira VIP, top trades e como é que é a nossa dinâmica de day trade e tal. Foi bem legal, espero que o pessoal tenha gostado. Então, dá para se inscrever aí agora que vocês conhecem mais sobre o projeto. Olha aqui, turma, o mundo continua assim meio enroscado, né? Então, não tem muita direção, porque a Europa basicamente continua dentro da consolidação, tá? Não se definiu. O Brasil teve uma semana aqui mais para baixo do que para cima, né? E a Ásia também. Já o S&P 500 continua a mesma coisa, né? Bem claro aqui que as magníficas estão pesadas, você vê, o Google fez uma correção importante aqui, 6% na semana, e agora vamos ver os balanços das outras, né? A Tesla também corrigiu 8%, o que chamou atenção aqui foi a Lilly, que é uma tendência de alta muito forte, ela fez uma correção importante, talvez ficar de olho aqui, porque numa região de suporte é um ativo bom para compra, tá bom? E então agora vamos ver o VIX. Olha, turma, o VIX convém aqui chamar atenção para esta linha de tendência aqui, olha, que segurou o topo dele desde lá do topo de 2020, né, onde estressou bastante aqui, chegou quase nos 100 pontos e agora nós estamos trabalhando aqui nos 16 pontos, né, então, obviamente essa região aqui dos 20, 21, ela é bem importante, né, mas por enquanto essa linha de tendência aqui já funcionou aqui por várias vezes e parece que vai funcionar de novo, né? Pode ainda dar uma estressadinha aqui, tentar testar os 20, mas isso aqui está com cara de topo nesse VIX, né? E aí eu já falei para vocês, mostrei aí durante a semana, né? Que quando o VIX marca topo,
o SP500 costuma marcar fundo. Então, mais uma vez, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Veja aqui em setembro de 22, quando ele marcou topo, aqui eu coloquei o SP500 aqui em laranja, tá? O SP500 marcou fundo, aqui ele marcou topo, o SP500 marcou fundo, aqui ele marcou topo, marcou fundo, aqui marcou topo, marcou fundo, e agora tá com cara aqui de topo, vamos ver o que acontece na sequência, né? Mas o mais importante disso é que quando esse estresse acontece, na sequência vem uma pernada de alta, né? Pode ver que toda vez ele fez uma bela de uma pernada de alta. Então, se não sabemos se já é essa semana que isso daqui vai acontecer, isso daqui ainda pode dar mais uma estressadinha aqui, subir mais um pouco, né? E aí isso daqui cair, vir até aqui, não sei o que mais. Ao que tudo indica, a continuidade desse movimento é para fazer isso daqui, tá? Por isso que eu estou de olho aqui nesses fundos para ver oportunidades de compra, porque a tendência é de alta. Olhando aqui os juros dos títulos de 10 anos, continua aqui no mesmo lugar. Obviamente ele vai ficar esperando para ver o que vai sair do Fed essa semana. Os juros na Europa, a mesma coisa, né? Então, cara aqui de topo mais baixo, tentando virar para baixo, ele precisa fazer esse pivô de baixo. Se fizer esse pivô de baixa, aí abre as pernas, né? E também, a hora que o Fed começar a cortar juros, o Banco Central Europeu tem que cortar juros, senão o euro acaba se valorizando muito, né? E não, isso não é bom para a Europa, né? Seguindo aqui para o SP500, e aqui começa a brincadeira séria, né? Então, nós tínhamos aqui essa linha de tendência, né? Ele estava aqui nesse canal, ele deu uma violada, né? Eu até tracei aqui esse Fibonacci, ele chegou aqui na primeira retração de Fibonacci e agora já começou a fazer uma reaçãozinha na sexta-feira, né? Então, temos 2 semanas de correção, aqui normalmente são 2 ou 3 semanas de correção. Como eu disse, se por um acaso o negócio estabilizar essa semana aqui a gente ainda provavelmente vai ter volatilidade, né? Mas se essa volatilidade for positiva, né, pelos balanços e pela ata do Fed, esse negócio aqui pode marcar fundo e subir. O que pode acontecer ainda ao longo da semana é ele ainda vir aqui dar uma estressada, né, vir aqui até esse 50% de FIBO, talvez até aqui, né? Quando a gente olha aqui no gráfico diário, nós vemos aqui que ele já tentou fazer uma reação na sexta-feira, né? Então estressou bastante. Quando a gente olha aqui, o IFR já está bem sobrevendido, né? Então ele começa a reagir. Agora, essa aqui é a primeira retração de Fibonacci. Então ele pode fazer isso daqui essa semana, né? Ainda fazer, sei lá, 1, 2 dias de alta e depois dar mais uma estressada aqui e cair um pouco mais, né? Não seria estranho isso aqui acontecer. Então estamos num momento decisivo. E aí, se você quer se posicionar na compra, porque a tendência é de alta, é bom ficar de olho e fazer o seu planejamento, tá bom? E vamos falar aqui todos os dias, sempre na abertura de mercado, né? Olhando aqui a Nasdaq, a mesma coisa, a Nasdaq já chegou nos 50% de FIBO, mas ainda não veio testar o topo aqui. Então, vale a mesma coisa que eu falei para o SP500, né? Ela já pode marcar o fundo aqui e virar para cima, ou ela ainda pode estressar um pouquinho aqui durante a semana, né? Nós vemos aqui no gráfico diário também que ela já pela segunda vez tentou reagir, né? Então aqui tentou reagir 2 dias, a sexta-feira reagiu um pouquinho, né? E ela pode já daqui virar e começar a subir. Ou pode fazer só um pulo do gato morto para vir aqui até essa região, tá? Não seria de estranhar, tá bom? De qualquer jeito, é uma região onde você fica de olho nos 60 minutos, né? Para quem está querendo começar a montar uma posição, você espera ele fazer pivô de alta, né? Então aqui nós ainda estamos com essa tendência de baixa, né? Tem este topo, aqui já fez um fundo e aqui está dando essa enroscada. Então quando você olha, inclusive, tem aqui uma figura gráfica que é de reversão de tendência, tá? Não costumo falar muito isso aqui, senão o pessoal fica procurando coisa aonde não vê, né? Mas temos aqui um diamante, né? Então, normalmente o diamante ele é uma figura de reversão, e aí quando é que aciona? Quando começa a romper aqui esses pivôs. Então, na verdade, se ele começar a trabalhar acima dos 19.200, você volta a comprar a Nasdaq, né? Esse desenho aqui vale para o SP500 também. Tá muito parecido, olha só, aqui no SP500 é 5.500 se ele romper, o SP500 até tá mais bonito em termos de fundo, né, porque você vê aqui que
ele já forma até um ombro cabeça a ombro aqui, né? Invertido, e se romper esse negócio aqui, ele volta para testar topo. Então, agora não adianta querer colocar o carro na frente dos bois, né? Isso daqui vai acontecer no seu tempo certo. Quando a gente olha aqui o Dow Jones, ele teve uma semana de alta, né? Então, olha só, o dinheiro está saindo da tecnologia e está indo aqui para as empresas de consumo, as empresas que geram valor, né, e dividendos no longo prazo. Então tivemos uma semana positiva, topo histórico do Dow Jones, depois desse rompimento de triângulo, está demonstrando força, né? Agora, quem chamou mais atenção foi o Russell 2000. Olha só que barra maravilhosa, né? E agora, esse Russell 2000, ele já chegou aqui no alvo de 100% desse pivôzinho aqui de alta, né? E na semana passada deixou uma sombra que reagiu, e essa semana parou exatamente nesse ponto aqui, nos 224. Mas está demonstrando força, né? Agora, o que acontece? Sobre esse negócio de rotação de setores, eu vou mostrar aqui para vocês uma análise que é a divisão, a correlação entre Nasdaq e Russell 2000. Então, o que esse gráfico vai mostrar? Esse gráfico vai mostrar que se a Nasdaq anda mais do que o Russell 2000, o gráfico sobe. Se o Russell 2000 andar mais do que a Nasdaq, o gráfico desce, tá? Então ele é um gráfico normal que ele vai fazendo as suas correções. E a Nasdaq geralmente anda mais que o Russell 2000. Mas nós vamos ver como é que está a cara desse gráfico agora, vocês vão gostar. Olha, então eu vou montar esse gráfico aqui junto com vocês, né? Então nós estamos com o Russell 2000 aqui na tela, é uma tendência de alta, né? Não tão intensa quanto o da Nasdaq, né? Então eu venho aqui e coloco o NDX, que é a Nasdaq, dividido pelo Russell 2000. E aí ele forma esse gráfico aqui, né? Então, olha só o que está acontecendo. Esse gráfico aqui tem uma tendência de alta clara, né? Ou seja, a Nasdaq, ela anda mais do que o Russell 2000. Isso daqui geralmente acontece, e você vê aqui essa última pernada aqui, como aconteceu. Agora, neste momento específico, o que está acontecendo? A Nasdaq corrigiu e o Russell 2000 subiu. Então, esse gráfico aqui, ele diminui a correlação, né? Então, fez uma correção. Agora, você fazendo essa análise, o que acontece? Nós estamos aqui numa zona de suporte, né? Ele pode ainda vir um pouco mais, ou seja, se a Nasdaq corrigir essa semana e o Russell 2000 continuar subindo, provavelmente ele venha nessa região. Agora, o que não dá para negar, não temos nada de reversão de tendência isso daqui, porque quando a gente fala de rotação de setor, nós temos que procurar, por exemplo, aqui quando aconteceu aqui em 2021, né, ele fez topo, aí corrigiu, aí aqui falhou no topo, veio aqui, então esse negócio ficou mais coordenado. Fora isso, a Nasdaq está sempre andando mais do que o Russell 2000, pelo menos no passado recente, tá? Então não tem nada para se preocupar ainda em termos de uma rotação de setores dramática, onde a Nasdaq vai fazer uma correção absurda, tá? Por enquanto está tudo ok. Seguindo aqui então, vamos até passar pelos setores, né? Nós temos aqui o setor de transportes, que olha aqui, continua aqui nesse triângulo ascendente, próximo para romper topo histórico, né? Ainda não chegou lá. O Consumer Staples, que são as principais empresas aqui do Dow Jones, né, já está chegando aqui no topo histórico. O setor financeiro, olha só, está no topo histórico, né, então fez uma semana positiva. E por que eu estou mostrando isso daqui para vocês? Porque, como nós fizemos uma correção, o pessoal fica preocupado, é o fim do mundo, agora vai corrigir. Pode ter uma correção mais forte, porque o VIX está um pouquinho estressado, né, ele pode estressar mais essa semana. Mas até o momento, nós ainda estamos no caiu comprou, então é uma correção e se marca fundo, tem compra, não temos reversão de tendência. Quero mostrar também, olha só, o setor de energia aqui, né? Então também próximo do topo histórico, né? E o setor de utilidades que está um pouquinho para baixo, mas prestes a querendo fazer um pivô aqui, né? De alta. Então assim, tá tudo ok com a bolsa, né? Não tem nenhum motivo de estresse ainda que preocupe, tá bom? Indo para a Europa, nós temos aqui a Alemanha, que continua consolidada aqui. Essa semana foi uma semana positiva, mas não adianta. Enquanto ela não sair dessa consolidação, não tem o que fazer, temos que esperar ela romper, provavelmente vai romper para cima. O Reino Unido, olha, fez uma bela de uma reação aqui, né? Chegou aqui a estressar, vim testar esse fundo aqui, né? E reagiu. Então agora o Reino Unido tem tudo para se romper aqui, tem uma bela de uma compra para ir testar topo histórico, tá? A França
continua aqui consolidada, também deu essa estressada, veio aqui na última retração de Fibonacci e reagiu, voltou para dentro da consolidação, né? Então, quando volta para dentro da consolidação, olhando aqui pelo gráfico diário, nós vemos aqui um falso rompimento de fundo, né? Isso daqui provavelmente vem a testar topo novamente. Está numa tendência de baixa aqui no diário, né? No semanal é de alta. Não acho que isso daqui tem alguma coisa a ver com Olimpíadas, tá? Porque todo mundo está falando de Olimpíadas, abertura da Olimpíada, blá blá blá. Obviamente a França, acho que o que preocupa mais não é a abertura da Olimpíada, né? O que preocupa mais é a questão da violência, esse negócio de fizeram lá atentado contra os trens rápidos deles lá, ninguém sabe direito onde é que exatamente quem foi que fez, que sabotou aí os trens rápidos, né? Isso gera um maior transtorno lá para todo mundo, não sei o quê. Então, isso acho que é mais preocupante do que a questão da abertura, né? Da lacração da abertura. Né? Cada um tem sua opinião. Indo aqui para a Ásia, nós temos o Japão, que fez uma semana de correção. Agora, ele aqui nessa região de fundo aqui dos 37 mil é uma região muito boa para procurar compra, né? Porque a tendência é de alta. A China fez uma semana de correção também, né? Então tá naquela dúvida ainda, né? Isso daqui definitivamente é um topo mais baixo e ela pode vir testar fundo, né? Mas de repente, se ela conseguir se segurar aqui nessa última retração de Fibonacci e andar, ok. Não é o que está parecendo que vai acontecer, né? Com isso, os mercados emergentes também estão sofrendo, mas ainda está aqui nessa região aqui de suporte, né? Porque foi um topo rompido. Eu vou até ajeitar assim, para ficar mais bonitinho, pronto. Foi um topo rompido e ainda continua aqui sendo um pullback e pode continuar para cima, né? Tem essa linha de tendência, então ainda continua para cima esse gráfico. Já o EWZ teve uma semana feia, né? Obviamente, dólar para cima, bolsa para baixo, índice para baixo, e ele vem aqui para baixo. Agora, parece que essa linha de tendência aqui deve segurar, né? Se perder essa linha de tendência, ele vem aqui para os 25, né? Então, assim, o Brasil ainda está sofrendo bastante, né? Indo agora para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que também corrigiu, né? Então, enquanto ele está dentro desse afunilamento, ok, mas fechou a semana aqui abaixo dos 80, isso daqui é preocupante no sentido de, obviamente é bom para a inflação, bom para a economia, né? Mas preocupa porque quando o petróleo cai, significa que a demanda está caindo, né? Então, provavelmente a OPEP vai fazer alguma coisa para ajustar a oferta, né? Corte de produção, essas coisas para manter o preço mais ou menos nesse lugar, né? Mas o gráfico está mostrando aqui que o petróleo está sem força, ou seja, a economia não está andando com tanta força assim quanto estava. Minério de ferro tá com toda a cara que vai cair aqui, também tá ligado à mesma coisa que eu falei do petróleo, né? O cobre é a mesma coisa também, teve uma semana forte de baixa, agora o cobre chegou aqui nessa última retração de Fibonacci, nesse topo aqui, uma região muito boa para procurar compra, tá? Então, eu vou começar a ficar de olho aqui, eu gosto de operar essas commodities, né? Se me der uma oportunidade aqui nessa região dos 800, eu monto nele, né? O ouro continua aqui a semana, foi de baixa, né? Ele está ameaçando romper, mas cada estresse que acontece ele corrige, né? Então isso aqui pode ver que o Bitcoin está parecido com esse negócio. Vamos falar mais sobre Bitcoin, né? E assim, não adianta, esse negócio aqui, a hora que romper, vai andar, mas ele fica brigando bastante nessa região, é normal, tá? A prata teve uma correção forte, a prata já mais ligada à produtividade, assim como o cobre, como minério, né? Tem mais essa característica. Indo aqui para as moedas agora, nós temos o DXY, que está se segurando aqui nessa linha de tendência ainda, né? E enquanto ele estiver nessa linha de tendência aqui, tá tudo ok, né? Fica nessa consolidação. Se perder isso daqui, aí vem aqui para baixo, perda de força do dólar, porque indica corte de juros. Até o momento está tudo sob controle. O Bitcoin. O Bitcoin, olha, teve uma semana interessante, né? E está prestes a romper topo histórico aqui, tá? Trabalhando nesse momento quase nos 68 mil dólares. Agora, o que chama atenção é que no Brasil já temos topo histórico do Bitcoin. Então, o Bitcoin em real já é topo histórico, olha só. Ele está trabalhando aqui nos 385 mil reais, né? E é o patamar mais alto aqui de todo esse topo aqui. Por quê? Porque o real vale menos que o dólar, né? Então o Bitcoin anda mais em real do que anda em dólar, né? O Ethereum ainda está sofrendo aqui nessa consolidação. O que será que isso aqui ficou na tela agora? Não sei. Então o Ethereum continua aqui dentro da consolidação, ele precisa romper, né? Não tem nenhum indicativo ainda.
E o Ien japonês, olha só, veio aqui testar esse fundo, já começou a dar uma reagidinha, né? Tem uma indicação aí de alta de juros do Banco Central japonês, tá? Então pode ser que se o Banco Central japonês realmente subir juros com o Fed cortando juros, aí pode ser que controle um pouco esse Ien e ele pare de subir e ele fique consolidado aqui um tempo, tá? Então cuidado com as compras aqui, porque deve acontecer coisas essa semana, tá bom? Indo agora para as magníficas 7, nós tivemos aqui a Apple, olha só, mais uma semana de correção, já tracei o Fibonacci dela aqui, olha só, 50% é exatamente aqui. Por quê? Porque esse pivô de alta, ele chegou no alvo de 100%, e agora, olha, se fizer isso daqui, seria maravilhoso, né? Agora, isso quer dizer que vai vir até aqui? Não, ela pode chegar aqui, parar, começar a brigar e virar para cima, né? Então, vamos ver essa semana como é que funcionam os balanços, né? E o Fed também. A Microsoft tem essa linha de tendência aqui, que está brigando, chegou na última retração de Fibonacci, já 3 semanas de queda, né? E numa região de topo anterior rompida. Então tem muito suporte aqui, né? Ela tem tudo para segurar aqui e virar para cima. Então, quem está de olho em Microsoft, fica de olho na sua configuração, aquela mesma história que eu falei da Nasdaq, né? Você põe aqui no gráfico de 60 minutos e fica de olho a hora que ela começa a fazer pivô de alta. Ainda não fez, né? Mas, olha só, se romper aqui, já dá para você começar a colocar o pé na água aqui nos 430, né? E aí, obviamente, vai ter briga aqui, e aí você vai gerenciando o trade, né? Para quem quer operar nos 60 minutos, né? Quem quer fazer o trade pelo gráfico diário ou pelo gráfico semanal, ainda está muito cedo para você começar a entrar, tá bom? Estou falando aqui para quem faz day trade, né? A Amazon também fez a correção aqui, mas está no topo histórico, né? Uma deriva aqui, isso daqui tem muita oportunidade de segurar aqui e virar para cima. O Google deu uma pesada essa semana aqui, olha, apesar de que ele parou aqui nessa região onde ele já brigou bastante. Aqui temos a primeira retração de Fibonacci, aqui temos a segunda. Então, assim, não seria de surpreender ele se segurar aqui e virar para cima. Agora, existe a possibilidade de ele só dar uma paradinha aqui e ainda descer mais, voltar aqui para esse topo histórico, né? E aí se vier para cá, 150 é uma oportunidade de compra tremenda de Google. Por isso que eu estou falando que o gráfico continua para cima, apesar dessas quedas, você tem que ficar com a cabeça de compra, né? Então ele está dando oportunidade de você comprar mais barato. Essa é a mentalidade. Se mudar isso daí, a gente avisa se tiver reversão de tendência. Ainda não tem. A Meta também continua dentro dessa consolidação, seria bom ela vir testar esse fundo da consolidação, também é oportunidade de compra. A Tesla já é uma situação diferente, né? Subiu bem forte, agora marcou bem aqui o topo, né? Estamos aqui numa tendência de baixa, né? Com topos mais baixos, ela pode corrigir mais. Vamos acompanhar de perto, né? Ela precisa se segurar aqui nessa região dos 200, 195, não pode perder isso aqui. Se perder isso aqui, corre o risco de perder mais, né? Dá uma olhada de perto aí a Tesla. A Netflix está no topo histórico e, olha só, ainda é um pullback aqui nessa região, né? Então, ela pode segurar aqui e fazer um pivô. Ou também pode corrigir mais junto com as outras, né? Eu estou falando isso daí porque essa semana aqui vai ser uma semana bem decisiva, né? Então, cuidado em se posicionar essa semana antes de ter a volatilidade. Ou se você quer se posicionar e aguentar a volatilidade, fica à vontade. A tendência é de alta e a chance desse negócio marcar fundo e ir para cima é maior do que despencar e despirocar e cair tudo, tá? Pode acontecer? Pode, mas a probabilidade é menor. E aí para isso você tem que ter stop e pronto, é assim que opera. A NVIDIA também aqui está fazendo a correção, chegou nos 50% de FIBO, né? Pode corrigir um pouquinho mais aqui, mas a tendência continua preservada para cima, tá bom? Então agora vamos para o Brasil. Começando aqui pelo DI, olha só, pivô de alta no DI, né? Então esse negócio aqui agora abre a porta, rompeu isso daqui, fechou acima, né? Isso daqui abre a porta para vir testar essa linha de tendência. É muito feio esse negócio, tá? E assim, não preciso ficar explicando, olha, a gente olha os juros aqui no longo prazo, esse patamar de juros aqui é muito comum para o Brasil, tá? Não precisa ficar chovendo no molhado, aqui todo mundo sabe o que acontece no Brasil e é por isso que os juros sobem e o mercado precifica tudo o que acontece. Basicamente é isso, né? O preço contempla tudo. O Ibov, olha só, ele teve uma semana aqui que teve um momento, ele chegou aqui quase nos 125 mil pontos, né? E depois na sexta-feira fez uma reação, vamos ver isso daqui no índice. Assim, de qualquer jeito, olha,
Isso daqui continua sendo uma resistência, marcou um topo, isso daqui não mudou, tá? Então, por enquanto, isso daqui está com cara que vai continuar caindo. Quando eu olho aqui o gráfico diário do índice, continua a mesma coisa, né? Então, nós continuamos caindo aqui, né? Fez esse topo mais baixo e tal, chegou na primeira retração de Fibonacci, marcou um fundo aqui e na sexta-feira fez uma reação. Eu nem sei por que fez essa reação, porque eu não fico olhando muito esse negócio de notícia, assim, eu me preocupo mais com o gráfico. Para mim, o que acontece? O preço anda em zigue-zague, né? Então, se ele veio até aqui, a primeira retração de Fibonacci, é normal ele reagir e ele pode vir aqui, sei lá, qualquer coisa abaixo dos 130 mil pontos, marcando o topo, ele faz um topo mais baixo e depois cai mais, tá? Isso daqui é o desenho mais provável desse gráfico aqui no diário, né? Quando eu olho aqui nos 60 minutos, até o pessoal me perguntou, né? Posso vender o índice? E aí, o que eu te digo? Essa região aqui, veja como isso daqui nos 60 minutos fica bem claro, como faz bastante sentido, né? Essa é uma região aqui de bastante briga. Olha só, quando ele fez essa primeira queda, ele ficou vários dias aqui brigando. E aí depois perdeu o fundo, porque a tendência virou para baixo, né? Agora, o que ele está fazendo? O que é isso daqui? Isso daqui é um repique. Olha como ele chega aqui, olha só como ele começa a brigar, perder força. Isso daqui está estolando, né? Que nem quando o avião começa a perder força, ele estola e começa a cair. O preço faz a mesma coisa. Tá com toda a cara que vai fazer isso. Agora, o que ele precisa fazer? Precisa fazer no mínimo 1, 2, 3 aqui e virar para baixo, ou então um pivô de baixo, alguma coisa. Precisa esperar o sinal. Por quê? Precisa esperar o sinal. Porque ele ainda pode abrir na segunda-feira e tentar dar uma esticadinha a mais aqui, vir aqui até esses topos. A gente não sabe. Enquanto ele não der o sinal, a gente não sabe. Mas, eu já falei, nós estamos, tanto eu quanto o Modé, o pessoal lá, começamos a vender aqui, né? Depois vendemos mais aqui, e aí fala, o preço médio está mais ou menos aqui, né? Nos 129,500. E aí ele pode subir um pouquinho mais. Assim, estou preocupado em estopar minha posição? Não, por quê? Meu planejamento é de longo prazo, né? Então, é um swing trade. O que acontece? Essa venda que foi feita aqui, foi feita uma parcial aqui, já foi colocado no bolso. Essa venda que foi feita aqui, foi feita uma parcial aqui, já tirou do risco. Então eu não estou com risco nenhum nesse trade aqui. Ele pode voltar aqui, eu não vou perder dinheiro nele, né? Mesmo que estourar para cima aqui, eu não vou perder mais dinheiro nesse trade. Posso ganhar menos. Agora, qual que é a chance desse negócio parar aqui em algum lugar, seja aqui ou aqui, e virar para baixo e eu reforçar minha mão? É mais alta, né? Então é isso que eu estou focado, né? E é assim que vocês têm que pensar, é assim que se ganha dinheiro, né? Então, cabeça de venda no índice permanece, tá? O dólar continua a cabeça de compra, né? Olha só, pivô de alta aqui no dólar, né? Então, fechou aqui nos 5.669, né? Chegou a bater os 5.700 aqui durante a semana, né? E tá com cara que vai mais para cima, né? Então, quando a gente olha aqui o diário, tivemos aqui na quinta-feira, ele fez uma reação forte aqui, quando bateu os 5.700, e aí na sexta-feira já abriu aqui numa região de suporte e deu uma compra maravilhosa, né? Então, é isso daqui que vocês têm que fazer. Ó. Vou colocar aqui nos 60 minutos. Então, o que aconteceu? Aqui, olha, quando rompe aqui, você tem que comprar. Rompe aqui, você tem que comprar. Aí ele vem aqui, marca fundo, você tem que comprar. Vem aqui, região de suporte, que foi sexta-feira, né? Abriu aqui nessa região de suporte, e você tem que comprar. Agora, o que ele está fazendo aqui? Bandeirinha de alta, né? Então, se ele voltar para cá, você tem que comprar, e se ele romper aqui, você tem que comprar. Só tem compra no dólar. Por quê? Esse negócio está subindo. Não tem dúvida nesse negócio, né? Então, é isso que eu tenho para dizer do dólar. As small caps, topo mais baixo, né? Olha só, topo mais baixo. Tem mais venda aqui em small caps, né? Então, tem vários ativos aí que ainda continuam em tendência de baixa. Sexta-feira tivemos uma reação de vários ativos, né? Mas é repique de tendência de baixa. Só acontece oportunidade de mais venda. Indo para os setores aqui, temos o setor de materiais básicos. Olha, bem pesado aqui para baixo. Mesma coisa que eu falei de small caps, né? Topo mais baixo, uma bela de uma barra de baixo. Esse negócio aqui tem oportunidade de fazer um fundo mais baixo, né? Então, materiais básicos continua pesado, tá? A Vale até que está se segurando ali na consolidação, mas tem outras oportunidades aí de venda. Setor industrial até que está se segurando aqui, né? O setor industrial ainda continua em tendência de alta, né? É um dos únicos, o setor industrial e de utilidades é o único, né? Então, aqui ainda dá para se arriscar com VEG, alguma coisa assim, tá?
O setor de consumo, ele continua para baixo, como eu disse, sexta-feira aqui fez uma reação, né? Então, vou colocar aqui no diário, ó, tá vendo? Tava caindo e tal, e sexta-feira fez uma bela de uma barra aqui, vários ativos subiram, 2,4 aqui, vários ativos subiram. Mas vale a mesma coisa que eu falei do índice, né? Então, vou voltar aqui para o semanal, não tem dúvida que esse negócio está caindo, né? Isso daqui continua sendo 1, 2, 3. Então, essa semana aqui deve ter mais venda nesse setor aqui de consumo. Setor imobiliário também, olha só. Temos aqui topo mais baixo. Ele pode vir testar o fundo aqui novamente. O setor financeiro. Esse daqui está mais resiliente, né? Então, olha, está com cara aqui de que marcou fundo, né? E ele pode até ser uma bandeira de alta aqui e romper. Isso pode acontecer. Do jeito que o mercado está, o mais provável é topo mais baixo, ele perder aqui o fundo, ter venda, tá? Se os bancos, ou eu acho que isso vai acontecer, mas quando ou se os bancos realmente deslancharem, né, tipo o Bradesco perder fundo, Itaú virar para baixo, o Banco do Brasil virar para baixo, aí realmente nós podemos ter uma correção forte no Ibov, tá? Os bancos estão segurando bem. E o setor de utilidades, como eu disse, é um dos únicos que ainda continua forte, né? Então tivemos uma semana de alta, tal. Acho difícil dele andar muito, não é um setor que anda muito, mas ele continua resiliente, né? Ainda é um lugar seguro para colocar o seu dinheiro. Indo para as principais empresas do Ibov, nós temos o Itaú, que está com cara aqui de topinho, né? Então, se essa consolidação aqui reinar e o mercado continuar pesado, o Itaú perder aqui o fundo da semana, ele pode vir testar o fundo novamente aqui e pode dar oportunidade de venda. Eu não faria swing trade de venda no Itaú, tá? Mas day trade pode dar oportunidade aí ao longo da semana para vender, tá? O Bradesco continua aqui, tendência de baixa, né? Uma consolidação, esse Bradesco aqui pode perder fundo a qualquer momento. A SAMI, bem complicada aqui, né? Então, essa semana aqui foi a semana de divulgação de balanço, né? Então, nós fizemos vários trades nela, né? Vendemos aqui no dia do balanço, depois vendemos quando perdeu aqui. Foram 2 trades maravilhosos e na sexta-feira ela reagiu. Assim, confusa, né? Mas, se for para escolher um lado, eu prefiro vender SAMI do que comprar. O Banco do Brasil continua essa consolidação aqui, não está fazendo nada, né? Não tem o que fazer. A Vale continua aqui, ela teve uma divulgação aí de resultado, né, e dividendos recorde, né, então o mercado gostou, ela se segurou aqui, mas ela está na bacia das almas aqui, né. Nesse momento eu não vejo muita coisa para fazer nela, tá? A Petrobras continua aqui, olha, agora nós temos aqui no gráfico semanal um topo marcado aqui, isso daqui é 1, 2, 3, né, então se perder esse fundo aqui, dos 37, realmente abre as portas para venda em Petrobras, e isso daqui pode ser um ombro, cabeça a ombro, tá? Então, para mim, aqui habilita venda de swing trade na Petro, tá? Com o primeiro alvo aqui, tá bom? E durante a semana, né, se perder fundo, vai ter várias oportunidades de venda. A B3, topo mais baixo, está fazendo correção, parece que vai testar fundo, né? Então acho que tem venda também em B3. A VEG, olha só, continua forte, né? Isso daqui é um topinho, né? Então, se por um acaso ela perder aqui, ela pode fazer uma correção para vir testar o topo histórico novamente, seria só um pullback, né? Se romper para cima, continua comprando. A Magalu é só para baixo, né? Então, olha, mais uma semana de baixa aqui, Magalu caiu mais 5%, né? Falar o quê? E tá com toda a cara que vai perder fundo, tá? Então, Magalu não tem muito o que fazer. E agora, para concluir, vamos ver aqui as commodities. Então, o milho está tentando se segurar. Se ele romper aqui os 64, pode voltar a dar compra, né? O boi está com toda a cara que vai perder o fundo aqui. Se perder o fundo, tem venda. A soja também, olha, está para baixo, né? Perdeu o fundo. Essa semana aqui tentou reagir um pouco, mas foi só fazer um pullback aqui nesse fundo, né? Continua sendo venda em soja. E o café está fazendo aqui um pullback no topo anterior rompido, né? Isso aqui deve continuar para cima, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se vocês curtiram o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar junto com a gente no MetaDX, link na descrição do vídeo. Valeu, um abraço.